já está aqui conosco, meu nobre, querido amigo, cidadão do céu, aquele que ajuda a povoar as mansões celestiais, pastor Sérgio Roberto, missionário Sueli, prazer recebê-los aqui. Quero convidar já o pastor Sérgio a se fazer presente aqui no altar. Em nome de Jesus, o pastor Sérgio vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. Eu quero pedir à igreja, aproveitar que você já está de pé, estender as mãos aqui na direção dele. E vamos orar, entregando as mãos do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar pela oportunidade de receber aqui nessa noite, nesta casa, na nossa Igreja Família Aliança da Graça, o teu servo, pastor Sérgio Roberto, que vai estar, Senhor, ministrando a tua palavra na noite de hoje. Sei que o Senhor falará aos nossos corações, mas já te peço, meu Pai, que o teu Espírito continue conduzindo a vida dele, a vida desse teu filho, a vida deste meu amigo. Peço a ti, Senhor, a bênção em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Tem um negócio andando na minha cabeça aqui, não tem? Não sei. Tem cabelo, né? Mas tinha um bichinho aqui aperreando meu juízo, mas eu acho que saiu. Tá vendo, não? Não, tá não. Tem certeza, né? Verdade? Pronto, tá bom. Depois eu peço para a mulher procurar. Fica à vontade. Em nome de Jesus. Meus irmãos, irmãs, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria poder mais uma vez estar retornando aqui à Igreja Família Aliança da Graça, para juntos adorarmos a Deus. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe, pela gentileza. E é bom estar com vocês. É uma alegria poder participar deste culto junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e poder trazer uma palavra de Deus. Me acompanha hoje, como disse o pastor, minha esposa, não é? Missionária Sueli. Meus filhos não puderam vir porque hoje é o aniversário da namorada do meu filho, não é? Então os dois ficaram lá. E eu quero também agradecer ao meu amigo pastor Jadson por essa oportunidade de poder também trazer uma palavra de Deus para vocês. Amém? Sei que não é fácil pegar aqui não, viu, irmão? Vocês estão acostumados a ouvir um doutor da lei, né? Aí vem um matuto feito eu. Mas vamos ver o que é que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. O pastor nos incumbiu de falar sobre oração. Dura coisa me pediste. Mas vamos ver o que é que o Senhor tem para falar conosco. Amém, meus irmãos? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, só quem encontrou, diga amém. Versículo de número 14, diz a palavra de Deus: E Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. E Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: meu pai, tu és como o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. E ele o fez. E Eliseu pôs as mãos sobre as do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. Eliseu continuou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra os sírios, porque tu destruirás totalmente os sírios em Afec.
Disse mais: pega as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: bate no chão. E ele bateu 3 vezes e parou. Em outra tradução diz: atirou 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou muito irritado com ele e lhe disse: deverias ter atirado 5 ou 6 vezes. Assim feririas os sírios até os destruir totalmente. Mas agora, apenas 3 vezes ferirás os sírios. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, esse texto que temos lido é um texto que mostra-nos um momento de batalha, de guerra, que o povo de Israel estava enfrentando. O exército da Síria havia preparado-se, havia se feito um plano para invadir Israel. E essas guerras aconteciam com o intuito de tomar os reinos, de o reino que estava invadindo se fortalecer e ter outros reis como vassalos debaixo do seu poder. Não sei se você já ouviu essa palavra vassalo, com certeza já, mas só para recordar, um vassalo era um rei que estava debaixo do poder de outro rei. Então, quando os reinos invadiam outros reinos, o propósito era esse, era de tomar aquelas terras, era de subjugar aquele povo. E na época quem reinava em Israel aqui era o rei Jeoás. E quando os sírios se preparam para invadir Israel, Jeoás percebeu que o seu exército não era tão forte, tão poderoso, tão numeroso como o exército da Síria. E percebendo isso, Jeoás ele corre para a casa do profeta Eliseu, que na época era o representante de Deus, era aquele que Deus estava usando para falar com o seu povo. E diz a palavra que quando ele entra na casa de Eliseu, ele encontra o profeta deitado numa cama, moribundo, doente, quase à beira da morte. A Bíblia diz que ele estava doente da enfermidade que o levou à morte. E quando Jeoás ele vê o profeta naquela situação, doente, a ponto de morrer, ele dá um grito e diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão significa o seguinte: a nossa confiança não está no exército, não está no número de soldados, não está no poder das nossas armas, mas está na unção que está sobre a sua vida. Só que quando ele dá esse grito, Eliseu não perde tempo, e ao lado da sua cama já tinha um arco, e esse arco ele entrega na mão do rei. E quando o rei pega aquele arco, ele diz assim: agora abre a janela para a banda do Oriente. Ele abre a janela, ele diz: atira essa flecha. Quando ele vai atirar, Eliseu coloca a mão em cima das mãos do rei. E quando o rei atira, da boca de Eliseu sai uma profecia. E a profecia era a seguinte: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra os sírios, porque tu ferirás os sírios em Afeque até os destruir totalmente. Em outra tradução diz até os consumir, que é a mesma coisa. Só que ele continua, e ele entrega uma aljava, uma bolsa com flechas, e diz assim: agora atira contra a terra. E o rei atira uma flecha, 2 flechas, 3 flechas. Só que na terceira flecha que o rei atira, ele para. Ele coloca a aljava, o arco de lado, e ele achou que já estava bom. E quando ele parou, Eliseu olhou para ele e disse assim: por que você parou? Por que não continuastes atirando? 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra.
Mas assim como só 3 vezes feriste, só 3 vitórias tu terás. Irmãos, a primeira vez que eu li esse texto me chamou a atenção. Por quê? Porque Deus me ensinou aqui algumas lições que eu carrego para a minha vida. Às vezes, embora às vezes a gente seja um pouco que negligente, mas a primeira lição que eu posso aprender desse texto é que em meio às nossas batalhas, quando a gente perceber que o nosso inimigo é maior do que nós, a gente tem que chamar alguém que é maior do que ele. Foi isso que Jeoás fez. Quando ele percebeu que o rei da Síria, o exército da Síria era muito mais poderoso do que o dele, ele corre para a casa do profeta. Por quê? Porque através do profeta ele estava buscando de Deus uma solução para aquele problema. Então a gente tem que entender uma coisa: tem lutas que muitas vezes vão vir sobre a nossa vida, que são maiores do que as nossas forças, são maiores do que os nossos recursos, são maiores do que aquilo que a gente tem de sabedoria, de estratégia para resolver. Mas aprenda essa lição essa noite: quando o inimigo, quando a luta for maior do que você, é hora de você chamar alguém que é maior do que a luta. E você já sabe quem é esse alguém: é o Deus que você está servindo, é o Deus que você resolveu entregar a sua vida para ele. Porque não tem problema que ele não resolva, não tem enfermidade que ele não cure, não tem porta que ele não abra, não tem inimigo grande que ele não derrube. Então, se a luta está sendo grande, nessa noite você veio buscar um Deus que é maior do que qualquer luta. Aleluia. Eu lembro que quando eu era criança, eu acho que hoje não se faz mais isso não, mas quando a gente era criança, sempre tinha aquela briguinha, né? E quando alguém que era maior do que a gente vinha para nos enfrentar e a gente vinha que não tinha forças, e a gente tinha um irmão mais velho, a gente dizia assim: tá certo, vou chamar meu irmão mais velho e você vai ver. Quando não tinha irmão, tinha pai, vou chamar meu pai. Quando não tinha pai, tinha tio, vou chamar meu tio. Por quê? Porque a gente entendia que quem estava se levantando era maior do que nós, mas tinha alguém que era maior do que ele. Você tem que entender que aquilo que é maior do que as tuas forças não é maior do que o Deus que você está servindo. O teu Deus está acima de todas as coisas. Você pode dar glória a Deus por essa palavra. O teu Deus está acima de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Então corre para os pés de Jesus, começa a dizer: Senhor, eu sou pequeno, mas eu creio que o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou impotente, mas o Senhor é onipotente. Eu não sei como fazer, mas o Senhor é aquele que prepara a vitória, mesmo antes da luta aparecer. Glória a Deus. Aleluia. Então já sabe, não é? Quando a luta for grande, você tem alguém que é maior. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, se não me foge a mente, ao versículo 14, ele diz assim: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ezequias lá em 2 Crônicas capítulo 32, ele disse assim: não temais por causa do rei da Síria, nem por causa dessa grande multidão que vem contra vós. Sabe por quê? Porque há um maior conosco do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. O próprio Eliseu, um dia, quando ele foi cercado na cidade de Dotã, que o seu servo viu o exército do rei da Síria que veio contra ele, e se aperreou, ele disse: calma, meu filho. Mas calma como? O inimigo é grande. Aí Eliseu disse assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Teu Deus é maior. Diga glória a Deus. Então, quando o problema for maior do que você, o que é que você vai fazer? Chamar alguém que é maior do que ele. Só que quando ele chega lá para Eliseu,
que ele dá aquele grito, Eliseu poderia ter dito: é, meu filho, estou morrendo, a doença está me destruindo, a enfermidade está acabando comigo. Mas foi isso que ele fez? Não. Quando ele percebe o desespero do rei, ele já estava esperando o rei ali com um arco e flechas. Aí ele pegou o arco, colocou na mão do rei, pegou uma flecha e entregou a ele. É como se Eliseu estivesse dizendo: em tempos de batalha não adianta reclamar nem murmurar. Em tempos de batalha você tem que agir. Em tempos de guerra você tem que tomar a arma que você tem à sua disposição e usar a arma que Deus te deu para poder vencer a batalha que está vindo contra você. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo o seguinte: eu sei que você veio buscar o auxílio de Deus e Deus vai te ajudar, porém você precisa entender que você tem que fazer também a sua parte. Sabe qual é o problema da maioria dos crentes hoje? É que está querendo que Deus faça tudo. É feito menino mimado, que a mãe tem que fazer a comida, botar no prato, ainda pegar a colherzinha e botar na boca dele e depois ainda passar o paninho para limpar. Tem gente hoje, irmãos, que está na igreja, mas não quer saber de buscar a Deus. Quer a bênção, mas não quer batalhar por ela. Quer vitória, mas não quer pagar o preço pela vitória que tanto precisa. Sabe o que é que você tem que entender? Salvação veio pela graça, mas bênção de Deus tem um preço a ser pago. Sim ou não? Você crê que Deus é aquele que tem tudo o que você precisa? Deus pode te dar tudo o que você precisa? Mas você já leu a carta que o Senhor mandou escrever à igreja de Laodiceia? Ele disse assim: eu tenho visto que tu és um pobre, miserável, cego e nu. Mas tem uma coisa, tem jeito para você ainda. Aí ele diz assim: aconselho-te que de mim peça só ouro provado no fogo. É assim que está escrito? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas para que te vistas, e colírio para ungires os teus olhos para que vejas. Ou seja, aquele que tem para dar diz assim: eu quero que você compre. E você, para comprar, você tem que pagar o preço. Deus um dia usou o profeta Isaías e disse assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, porque está desperdiçando tanto. Ele disse assim: vinde, comprai vinho e leite, venha para cá, eu tenho um negócio para te vender. Está lembrado das 10 virgens? Quando as 5 loucas perceberam que o azeite estava se apagando, aí elas fizeram como os crentes de hoje: me dá, eu quero receber. Aí as prudentes disseram: vai comprar. É bom, é maravilhoso a gente chegar num culto e alguém estender a mão e dizer assim: receba. A gente com toda a fé do coração abre as mãos, abre os braços e diz assim: eu recebo. Só que às vezes você, para receber, vai ter que pagar o preço, vai ter que comprar. Então, está enfrentando alguma luta? Está enfrentando alguma batalha na tua vida? Para de reclamar. Para de dizer que Deus não te ouve, que Deus parece que não está nem aí para você. Para de dizer que a grama do vizinho é mais verde do que a tua, que a vida do vizinho é melhor do que a tua. Não, está na guerra é para brigar. Se Deus está permitindo a batalha, Ele quer que você comece a tomar as atitudes que você tem que tomar. Porque tem coisas que só vai depender, não é só de Deus, é também das nossas atitudes.
Às vezes eu quero um milagre dentro da minha casa, mas eu não faço o que eu tenho que fazer. Às vezes eu sei que o problema não está no próximo, está em mim, mas eu quero que o próximo mude. Olha o dedinho. Quem vai mudar é você. Enquanto você não fizer o que tem que ser feito, a coisa não vai acontecer. Amém ou não amém? Às vezes eu vejo tanta gente que se diz sonhador na igreja, mas às vezes eu olho e eu digo, não é sonhador, é alguém que delira. Porque tem diferença de sonho para delírio. Porque quem sonha tem que lutar para que o sonho aconteça. Tem que fazer o que está à sua disposição para alcançar aquilo que tanto sonha na vida. Você olha para a história de José, você vê um rapaz sonhador, mas vai ver se José só esperou que o sonho acontecesse, só reclamando da vida, só dizendo, Deus, estou aqui esperando o sonho. Não. Onde José entrava, o cabo era tão bom que ele entrou na casa de Potifar. Potifar disse, eu tenho que botar esse cara como chefe. Vai parar na cadeia. Entrou na cadeia, o carcereiro disse, eu tenho que entregar a chave na mão desse cara. Chega na presença de Faraó. Faraó disse, eu tenho que botar esse cabra como governador, porque no meu reino não tem alguém semelhante a ele. Quer que a coisa melhore? Seja um pai melhor, seja uma mãe melhor, seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, seja um profissional melhor, seja um vizinho melhor, porque a melhora vai começar através de você. Eliseu entrega o arco na mão do rei e disse assim, abre a janela para o oriente. Ou seja, de onde é que está vindo o rei da Síria? Não é do oriente? Então é para lá que você vai focar, é lá que você vai direcionar as armas que Deus está colocando na tua mão. Agora sabe o que é interessante? É que nada na Bíblia é por acaso. Se você ler Efésios capítulo 6, você vai descobrir que as armas espirituais, elas são representadas por armas físicas. Paulo disse assim, tomai o capacete da salvação. Ele disse assim, a tua salvação, ela vai funcionar como um capacete, ou seja, ela tem que proteger tua mente. Vestir a couraça da justiça. Ele disse assim, é a justiça de Deus que tem que proteger o teu coração. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ele disse, o Evangelho é como um sapato para você. Aonde você vai, você tem que levar o Evangelho consigo. Aí ele disse assim, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o escudo da fé, ele disse assim, a fé, ela funciona como escudo, é a tua fé que te defende das investidas do maligno. Só que se sou eu ali, ó, que ousadia, estou ensinando a Paulo. Se sou eu ali, eu dizia assim, agora pegue também a flecha da oração. Por quê? Porque espada é arma de perto, mas a oração é arma de longo alcance. Se fosse para simbolizar a oração, eu simbolizaria a oração como arco e flecha, porque você atira aqui e ela faz efeito lá na frente. E a oração nada mais é do que isso, é uma arma que Deus te deu de longo alcance. Às vezes você está orando aqui e o alvo da tua oração está em outro estado, está em Alagoas, está em Sergipe, está em São Paulo, mas a flecha da oração é tão poderosa que é você usando ela aqui e Deus agindo lá do outro lado, e Deus alcançando a vitória lá onde você não pode ir. Assim é a oração.
concorda que a oração é como flecha? Então, assim como Eliseu disse, abre a janela para o Oriente e atira para o Oriente, que é de onde o inimigo vem, oração tem que ser direcionada. Porque às vezes a gente ora e a oração da gente é assim: Senhor, Tu sabe, Senhor. Ah, meu Deus, como Tu sabe de tudo. Ó, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. E a gente fica enrolando. Tem gente que você vai escutar a oração dele, irmão, você sai de depressão de lado. Porque é tanta lamúria, é tanta reclamação, é tanto eu não posso, eu não sou, eu não valho nada. Mas a oração, irmãos, ela tem que ter alvo. Oração tem que ser direcionada. Você tem que orar e mostrar para Deus o que é que você quer. Um dia até um obreiro lá na igreja, ele pregando, ele disse uma coisa que eu não concordei, mas eu não desfiz na hora, porque eu tenho educação e quem tem vergonha não faz vergonha. Mas deixei para depois, outro culto como quem não quer querendo. Aí eu mostrei para ele, porque ele chegou para ele e disse assim: irmão, esse negócio de você estar repetindo a mesma coisa sempre, pedindo a mesma coisa, está errado. E ele usou por base aquele texto que Jesus disse assim: não useis de vãs repetições. Está vendo? Não pode. Aí em outro culto eu disse assim: irmãos, às vezes a gente interpreta a Bíblia de forma errada. Alguém disse que a gente não pode repetir a mesma oração, mas Jesus no Getsemane orou dizendo a mesma coisa por mais ou menos 3 horas. Por quê? Porque o alvo de Jesus era aquele. O objetivo dele era aquele: que, se possível, ele não bebesse o cálice. Mas ele disse: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você tem que entender que você tem que aprender a direcionar o que você quer. Porque tem gente que acha que orar, pastor, é entrar com muita cerimônia na presença de Deus. Até na igreja, a gente, quando vai orar, a gente dá uma enfeitada, né? Ó Deus eterno, soberano, poderoso, maravilhoso. Mas quando a gente está com Ele, a gente tem que se rasgar como o filho está na presença do Pai. O que é que você está precisando? O sapato furou, é do sapato? Senhor, eu estou aqui e eu quero um sapato. E aproveita, vai na loja que o irmão aqui trabalha para ele ganhar comissão. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: é que oração é momento de intimidade de filho com o pai. Não tem muita cerimônia. Claro, você tem que ter reverência, você está falando com Deus, mas seja claro, seja direto. Mostra para Deus o que é que está mexendo com você. Rasga a tua alma. Paulo disse: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, por intermédio da oração e da súplica. Mas às vezes, Senhor, esse meu marido, tu sabe, Senhor. É como se ele dissesse: eu sei, mas eu quero que você me conte. Essa minha mulher, Jesus, só tu, Senhor. Só eu o quê, meu filho? Diga o que é que você quer. Abre a janela para o Oriente. Seja específico com o que você quer. Tem cerimônia não. É você chegar e dizer para Deus: Deus, o meu problema é esse, a minha causa é essa, a minha necessidade é essa. Quando ele atirou, aquilo ali era o que se chama hoje de ato profético. Não é que aquela flecha que ele atirou saiu e pegou alguém do exército da Síria na hora, não.
Ali era um ato profético. E o que é ato profético? É você declarar aquilo que você quer que aconteça, mesmo antes de ter acontecido. Ah, mas eu não estou vivendo isso. Mas declare. Comece a declarar na sua oração: Senhor, posso estar na guerra hoje, mas eu já te louvo pelas vitórias que o Senhor tem permitido, tem preparado para a minha vida. Oh, aleluia! A gente precisa fazer mais atos proféticos. O que é que você quer que aconteça dentro da sua casa? Declare. Na sua oração, profetize para você mesmo. Porque às vezes a gente pensa que a profecia só vem daqui para aí. Mas não, às vezes a profecia tem que sair daqui para aí. É de você para você mesmo. Comece a declarar aquilo que você crê que Deus pode e vai fazer na tua vida. Quando ele atira, aí Eliseu abre a boca e diz assim: essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra os sírios. Você já experimentou profetizar alguma coisa para você mesmo? Aí eu já fiz, mas não aconteceu logo. E quem disse que o tempo é seu? A profecia é tua, mas o tempo é dele. A palavra sai da tua boca, mas quem vai fazer a palavra prosperar é Ele. Não sei se eu já contei isso aqui, mas conto de novo. De um amigo meu que chegou de São Paulo uma época, mais quebrado do que arroz de terceira. E o irmão foi visitar ele na casa dele. Quando chegou lá, o que ele tinha era uma cama, um fogão, não tinha sofá, não tinha mesa, não tinha nada. E ele novo convertido, e o irmão começou a pregar para ele, falar para ele, dar uma palavra de consolo. Ele sem entender muito das coisas de Deus ainda. E o irmão chegou para ele e disse assim: você tem que acreditar que Deus vai te dar tudo aquilo que o inimigo tomou. Comece a profetizar dentro da sua casa. Aí o irmão chegou para ele e disse assim: levanta aí, você e sua esposa comece a orar e dizer assim, ó: aqui nesse canto vai ter um sofá dessa cor. Vai na cozinha e diz assim: na minha cozinha vai ter uma mesa assim, vai ter uma geladeira assim, vai ter no meu quarto um guarda-roupa assim. Começou, vai profetizando aquilo que você quer que aconteça. Muitas vezes a gente diz assim: ah, isso é sensacionalismo, isso não acontece. Só que o irmão tomou a palavra, porque a Bíblia diz que a fé, ela tem poder de mover montanhas. Aí ele começou orando, todo dia ele orava: aqui vai ter um sofá assim, ali vai ter uma mesa assim, aqui vai ter um rack assim, uma TV assim. E ele começou a declarar. Resultado, com poucos dias Deus abriu uma porta para ele. Ele começou a trabalhar naquela Compra Certa Brastemp. E ele sempre foi um cara desenrolado para venda. Irmão, o cara começou a vender, e vendia com força. Na própria Compra Certa Brastemp, ele mobiliou a casa dele do jeito que ele queria. Sabe por quê? Porque quando você crê e usa as armas que Deus te deu, não tem gigante que fique de pé diante de você. Não tem muralha que Deus não derrube. Não tem caminho torto que Deus não conserte. Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nesta noite. Receba o arco e flecha espiritual de Deus aqui. Ele está colocando na tua mão nesta noite a autoridade para você começar a atirar para a direção que você precisa. Que haja vitória, que haja livramento, que haja cura, que haja porta aberta, que haja providência de Deus. Toma, recebe nessa noite, porque está descendo a autoridade de Deus sobre a tua vida, e é através de você que Ele vai começar a mudar essa situação.
Atira! Ele atirou. E a profecia de vitória saiu. E a profecia de vitória foi: tu ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Deixa eu perguntar para você, o que é que você entende por consumir? Suponhamos, está esse copo d'água aqui. Eu consumi toda a água. Mas se eu tomar a água toda, isso quer dizer que eu consumi tudo que tinha no copo, não é assim? Então a profecia que da boca do profeta saiu foi: Deus vai destruir todos os teus inimigos, até não sobrar ninguém mais para contar a história. E quem não gosta de receber profecia? É bom, né, irmãos, a gente receber uma palavra de vitória, sim ou não? Deixa eu perguntar uma coisa. Esse culto que vocês estão fazendo é aliançados, né? Foi desde segunda-feira. Desde ontem? Vai terminar amanhã, não é isso? Eu pergunto a vocês, ontem vocês ouviram aqui alguma palavra profética? Sim ou não? Deus falou com você? Foi bom? Você creu no que você ouviu? É bom recebermos palavras proféticas. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você, com base no texto que nós estamos pregando. Quando ele atirou a primeira flecha, Eliseu pegou mais uma bolsa de flechas, uma aljava, entregou na mão do rei e disse assim: agora atira contra a terra, fere a terra. Aí ele pegou a primeira flecha e atirou. Segunda flecha, atirou. Terceira flecha, atirou. Só que não só tinha 3 flechas ali, tinha em média ali de umas 6 flechas mais ou menos. Só que depois que ele atirou a terceira flecha, ele parou. Ele colocou o arco de lado, colocou as flechas de lado, e com certeza disse assim: ufa, já recebi a palavra, Deus já falou que tinha vitória para mim, até consumir todos os sírios. Então, agora é só correr para o abraço. Só que quando ele parou, Eliseu olhou para ele e disse assim: por que você parou? 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra, mas você não fez, porque só 3 vezes feristes a terra. Só 3 vitórias você vai ter. Aí esses crentes meio movimenteiros que dizem assim: não, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Depois que Deus diz, dê no que der, Ele vai cumprir. Olha o dedinho. Que é isso, pastor? O senhor está contrariando a Bíblia? Não, só estou dizendo que tem gente que está entendendo errado. Sabe o que isso aqui nos ensina? É que as tuas vitórias são proporcionais à tua vida de oração. Você tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aqui? Agora eu te pergunto, enquanto a promessa não se cumpre, o que é que você está fazendo? Será que você tem perseverado? Será que você tem ido até o fim com Deus? Porque não é só começar, você tem que concluir aquilo que começou. Não sei se o pastor aqui trabalha muito com essa questão de campanha, mas já percebeu que tem gente, quando você diz assim: vamos fazer uma campanha 7 quartas-feiras em que a gente vai buscar por isso aqui. Ô irmão, começa tanta gente, né, pastor? Aí tem gente que vem no primeiro dia, foi uma benção. Vem no segundo, no terceiro o caba já vem se arrastando. No quarto ele já diz: hoje eu não vou não, eu vou ver se na outra eu vou. Na quinta nem lembra que a campanha mais existe.
O povo que mais quebra propósitos na terra se chama crente. A gente é muito bom de começar, mas péssimo de terminar aquilo que a gente começa. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que as tuas vitórias são proporcionais à tua vida de oração. Enquanto você estiver orando, a mão de Deus está agindo. Enquanto você estiver orando, os anjos de Deus estão trabalhando. Enquanto você estiver orando, Deus está fazendo aquilo que você não pode fazer. Enquanto você estiver orando, Deus está trabalhando para cumprir a promessa dele sobre a sua vida. Mas se eu parar, quem vai perder é você. Porque o negócio não é começar, é ir até o fim com Deus. Não é porque Deus fez a promessa que você vai parar com o propósito que você tinha, não. Agora é que você vai buscar, agora é que você vai orar, agora é que você vai jejuar, agora é que você vai consagrar a sua vida a Deus, agora é que você vai fazer como aquela viúva que o juiz dizia assim: eu não resolvo o seu problema, eu não dou a solução da sua causa, mas enquanto ele não resolveu, todo dia ela estava lá batendo na porta e dizendo assim: me faz justiça contra o meu adversário. Aí Jesus disse: aí quando o juiz resolveu fazer justiça a ela, Jesus disse assim: você ouviu o que disse o injusto juiz? Porventura não fará justiça o Senhor aos seus escolhidos, que clamam a ele uma vez por mês, que clamam a ele uma vez por ano? Não, que clamam a ele de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. O segredo é você perseverar, é bater na porta, é insistir com Deus. Insista, porque a vitória está na persistência. É isso que a gente tem que entender. Enquanto a vitória não veio, ora. Enquanto Deus não fez, você também não vai parar de insistir. Eu acho lindo a história de Daniel. Um dia Daniel tem umas revelações e Daniel não entendeu o que Deus estava falando com ele. Ele disse: sabe uma coisa? Eu vou orar. E Daniel dobra o joelho o primeiro dia e disse assim: Senhor, o Senhor me revelou, mas eu não entendi nada. Me faz entender o que é que o Senhor está falando comigo. E ele orou o primeiro dia. E a Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes por dia? Cá para nós, não já estava bom no primeiro dia de Deus revelar para Daniel o que tinha falado? Mas Daniel disse assim, terminou o primeiro dia, nada de resposta. Se sou eu ali, dizia assim: Deus não quer me revelar também, então deixa para lá. Se Deus, que é o maior interessado em me revelar, não quer me fazer entender, para que eu vou gastar meu tempo? Porque hoje a gente pensa assim. Hoje muita gente está pensando o seguinte, pastor: se eu não for para a igreja, quem está perdendo é Jeová. Como se Deus dependesse da gente. Ei, filho, é você que depende dele, nem ele depende de você não. Quando eu deixo de fazer alguma coisa para ele, quem está perdendo é ele não, quem está perdendo sou eu. Segundo dia, Daniel, de manhã, de tarde, de noite: Deus, eu quero entender as revelações, as visões. Segundo dia também Deus não responde. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Quinto dia, o irmão, o caba tem que ser crente de verdade. Porque o caba perseverar em oração por causa de uma revelação, só para saber o que é que Deus queria falar, tem que ser crente. Hoje o caba não quer orar nem por uma doença. Para resumir, 20 dias. Quem sabe o diabo já chegava
no ouvido de Daniel, dizia assim: deixa ser besta, rapaz, vai fazer outra coisa. Tu é um dos 3 presidentes aqui do reino de Babilônia, tu vai perder tempo desse jeito. Vai cuidar da tua vida. Porque o inimigo, irmãos, uma das formas que ele tenta barrar a nossa bênção é fazendo a gente pensar que a gente está perdendo tempo em buscar a Deus. Esse negócio de estar na igreja terça, quarta e quinta seguida, para que isso? Já fui na terça, para que ir na quarta? Já fui na quarta, escutei o Godinho dizer um bocado de desaforo lá, para que ir na quinta? Você tem que entender uma coisa: a tua perseverança, ela vai trazer o que nada mais nesse mundo vai trazer para você. O que a oração não fizer, outra coisa nesse mundo não vai fazer. 21º dia, está lá Daniel de joelhos: Deus, fala comigo, me explica as revelações. De repente ele olha, vê um ser angelical. Aleluia. Tu crê que a tua oração vai abrir o céu sobre a tua vida? Tu crê que a tua oração vai trazer algo de cima para você? Oh, glória a Deus. Eu sinto Deus nessa noite consolando e fortalecendo o coração de alguém aqui que estava, quem sabe, querendo desistir, lançar de mão, não continuar com o propósito. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: continua, bate na porta, insiste mais um pouco, porque a tua insistência vai rasgar o céu e vai descer de lá aquilo que tanto você tem pedido, aquilo que tanto você precisa. Levante a sua mão e glorifique a Deus essa noite, porque os céus nessa noite estão abertos aqui. Está descendo de Deus graça. Está descendo de Deus força para você continuar. Aramante comenala baracanda labaga. Eremina canto, que ondara baracando revia facia. Choremanduri mi camana canda labaceia. Oramante comana canto, terramanto facia. Urebeca labacala, surimi candaria. Vai recebendo algo de Deus descendo aqui nesta noite, a unção de Deus sendo liberada sobre esta igreja aqui. Quem sabe hoje é o dia da cura que você tanto precisa, que você tanto tem pedido. Quem sabe hoje é o dia em que o Senhor vai visitar a tua alma ferida e vai curar essas feridas que há no teu interior. Receba a graça que está sendo liberada agora sobre você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu encerrar. Ele vê um anjo que vem. E quando o anjo chega perto dele, diz assim: Daniel, homem muito amado, desde que dia? Desde o... Você está entendendo o que é que Deus está falando com você hoje? Você pensa que Deus não está vendo, não está ouvindo, não está sabendo de nada, mas desde o primeiro dia a tua oração tem chegado lá. Deus tem ouvido. Ele vê o que você não vê, Ele ouve o que você não ouve, Ele sabe do que você não está nem imaginando. Glória a Deus. Desde o primeiro dia que tu tem buscado, que tu tens consagrado a tua vida, são ouvidas as tuas orações. E eu vim
eu vim. Oh, glória a Deus, por causa das tuas orações. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só que tem um problema, Daniel. É que quando eu vim, o príncipe da Pérsia, o inimigo, alguém poderoso se colocou na frente e disse assim: não passa, não vai, porque o diabo faz de tudo para que você não receba. Ele faz de tudo para que você não seja alcançado como aquilo que Deus já disse que é teu. Você não está entendendo, a bênção já é tua. No reino espiritual já foi decretado que é para você. Deus já disse: vai, entrega porque é dele. E quer saber de uma coisa? Aquilo que é teu, ninguém vai tomar enquanto você perseverar. Mas se você desistir, se você parar, quem vai perder é você. Então entenda a palavra que Deus está liberando esta noite. Já foi liberada a bênção, já foi decretado para você. Agora Ele está só provando a tua fé e a tua perseverança. A gente desiste muito fácil daquilo que a gente quer. Por que será? A gente abre mão muito rápido daquilo que Deus, ou daquilo que a gente quer de Deus. Agora sabe o que é isso? E às vezes a gente dá tanta desculpa. Às vezes é hipocrisia nossa. Eu digo por mim. Aí eu não aguento esperar. Já viu a fila do pé de meia, do Bolsa Família? Podia não aguentar esperar ficar no final de uma fila daquela, mas fica. É assim? Aí eu não aguento esperar. Mas fez campanha para alguém que te fez a promessa. A eleição é em outubro, o cara só assume em janeiro. Às vezes termina o primeiro ano do mandato e tu está esperando ainda a promessa do homem se cumprir. Agora, por que será que para Deus, com uma semana eu já quero largar a mão? Já quero desistir de tudo? Aleluia. Já percebeu que qualquer raivinha que a gente tem, principalmente na igreja, a primeira coisa que a gente faz é deixar a igreja, né? Mas às vezes a gente é humilhado no emprego, não deixa o emprego. Por que será? É tempo de nós valorizarmos mais aquilo que Deus tem feito por nós. E eu saio nessa noite aqui na certeza de que eu entreguei o recado de Deus para essa igreja. Já foi liberado algo sobre a tua vida. Já é teu, mas não sai do lugar, ainda que se levante contra você o espírito do governador. Diz a Bíblia: não deixe o seu lugar. Diga feito Jó, lá em Jó 31 e 34: ainda que o desprezo das famílias me apavore, eu vou me calar e não vou sair da porta. Faça como Mardoqueu, é a mão ameaçando, é a mão humilhando, e você dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, dê no que der, mas eu vou esperar em Deus. Aleluia. Mas só para a gente fechar a palavra, amém ou não amém? Fique com raiva não, viu? Eu demoro a vir aqui. Alguém pode me ajudar lendo um texto da Bíblia, por favor? Que eu já estou cansado. Aí eu quero que você leia bem alto, para depois não dizer que é só na minha Bíblia que tem. Jeremias capítulo 18.
Jeremias capítulo 18. Alguém já encontrou? Leia, por favor, os versículos de número 7 e 8. Aí você pode dizer, mas ele está falando aí de castigo. Se ele falar que vai castigar alguém, que vai punir alguém e essa pessoa se arrepender, aí Deus se arrepende. Mas o arrependimento de Deus aqui não é como o arrependimento do homem, é mudança de atitude. Ou seja, você mudou, eu mudo também. Mas veja o que é que diz o versículo 9 e 10. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Deus está dizendo assim: se eu prometer para você que eu vou edificar, plantar, que eu vou te abençoar, em outras palavras, e você fizer o que é mal perante os meus olhos, eu me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Está entendendo porque tem muita promessa que não se cumpre na vida de muita gente? Porque depois que Deus promete, o cara acha que tem que fazer do jeito dele. O camarada acha que tem que andar do jeito que quer. Ah, Deus já prometeu, então eu não vou, mas não tem mais que orar, não tem mais que buscar. Não! Eu encerro essa palavra nessa noite dizendo isso, tornando a repetir: as tuas vitórias são condicionais à tua vida de oração. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Deus abençoe, pastor. O senhor quer que eu ore? O pastor pediu para a gente orar. Fique de pé, em nome de Jesus. Quem vai pegar a flecha da oração aqui? Você já entendeu que a oração é a flecha, não é? Você vai orar essa flecha, vai usar essa flecha hoje ou não? Agora deixa eu fazer um pedido para você. Quando você chegar em casa, que for usar a tua flecha, na ponta da flecha, bota um bilhetinho assim dizendo: abençoa o pastor Sérgio e a família. Amém ou não amém? Você vai direcionar a sua flecha agora para onde você quer que ela atinja. Ou seja, você vai agora colocar a sua maior luta, o que mais está te aperreando nesses dias, o que mais está te preocupando, o que mais está tirando o teu sono. Eu não sei se é problema de enfermidade, eu não sei se é problema financeiro, não sei se é problema familiar, quem sabe é você. Mas você vai usar a flecha na direção que você quer que a vitória chegue. Comece a orar. Comece a usar a flecha que Deus colocou na tua mão. Isso, puxa o arco com força. Ora com fé. Ontem você ouviu uma palavra de fé aqui, e hoje eu vim com a palavra de oração. Então você vai juntar a fé com a oração, vai puxar o arco bem longe e vai atirar a flecha para a direção que você precisa da vitória de Deus sobre a tua vida. Querido e eterno Deus que está nos céus, eu quero, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, com base na palavra que eu acabei de ler aqui, em que o Senhor nos entregou uma arma poderosa, que é o arco da oração. Eu quero, meu Deus, nessa noite orar com os meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor. Eu quero, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, e contra toda barreira, todo inimigo, todo problema, toda causa impossível que tem se levantado diante dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão. E eu quero declarar em nome de Jesus que toda barreira está caindo por terra agora, que todo caminho torto começa a ser endireitado a partir desta noite, porque a tua palavra tem poder. Eu quero declarar que portas irão se abrir, que enfermidades irão ser repreendidas, que famílias estão sendo nessa noite restauradas pelo poder da
tua palavra. Ó Deus, aquilo que já liberaste sobre a vida do teu povo aqui, que todo empecilho comece a cair por terra agora, que todo empecilho do inferno, que todo demônio de perturbação comece a bater em retirada agora. Há poder no nome, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome e há poder no sangue do Cordeiro. Glória! Vai atirando, vai atirando. Vai usando a flecha que Deus te deu. Vai orando com fé. Persevera, não desiste. Vai batendo na porta. Vai insistindo com Deus. Você vai ver que a coisa vai mudar. Você vai ver que a vitória já foi liberada. E aquilo que Deus liberou para você, o inimigo não vai atrapalhar, diz o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que haja em nós, Senhor, todo esse esforço para entender a tua palavra e a tua direção. Abençoa a vida do teu povo, cobre cada um de nós com teu sangue. Continua abençoando o teu servo, pastor Sérgio Roberto, abençoando, Pai, toda a família dele, a igreja, o ministério. Põe as tuas mãos e abençoa cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Quem está presente aqui no templo, quem porventura nos acompanha em casa, os que estão doentes, enfermos, manda a tua bênção, Pai, e cobre com teu sangue, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos sendo edificados. A ministração de ontem pelo pastor Ademir, hoje com o pastor Sérgio, mesmo diante das lutas que tivemos para poder chegar hoje, que a gente estava chegando na cidade mais cedo, estava um temporal que só a graça aqui antes de começar o culto. Mas Deus deu graça para a gente conseguir chegar. E amanhã, se Deus quiser, estaremos encerrando o Aliançados na Graça, esse propósito de 3 dias, com oração, consagração, comunhão e o ensinamento da palavra. Então ontem, o pastor Ademir ministrou sobre a importância da fé. Hoje o pastor Sérgio ministrou a oração. E amanhã eu vou estar aqui com a igreja, com os irmãos que aqui estiverem, e vamos estar ministrando sobre discipulado. Então, amanhã estaremos encerrando. Espero ver os amados irmãos para que nós possamos concluir esse propósito em nome de Cristo Jesus. Mesmo com toda luta, sabemos que Deus, Ele vai dar graça a cada um de nós e a gente vai conseguir chegar. Amém? Deixa eu encerrar com o pessoal que está conosco pelo Instagram. Deus abençoe aí a vida de cada um dos irmãos e até amanhã, se Deus quiser. Ok. Agora a gente vai encerrar, irmãos, o nosso culto. Deixa lá o louvor, um louvor de encerramento para fazer o mesmo processo que a gente está fazendo. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar pelos irmãos, para a gente poder concluir essa noite, você ir para sua casa, descansar um pouco, cuidar nos afazeres amanhã durante o dia, e à noite, amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, estaremos aqui em nome de Jesus. Oremos
Pai amado, Pai querido, Deus soberano, queremos assim te agradecer, Senhor, por esse segundo dia, essa segunda noite do nosso Aliançados na Graça. Coloca, Senhor, as tuas mãos e nos abençoe poderosamente com o seu poder, guardando, Senhor, a nossa saída e tomando em tuas mãos a nossa chegada em nosso lar. Assim te peço que renoves a nossa fé, as nossas forças, para que amanhã possamos estar aqui, meu Pai, neste encerramento do Aliançados na Graça. E que o Senhor possa nos fortalecer nessa presença santa e gloriosa. Sendo assim, que o grande amor do Senhor, nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como as doces consolações e a amizade profunda do Teu Espírito Santo, ó Deus, estejam conosco, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos irmãos que estão espalhados, Senhor, por todo este globo terra, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. E até amanhã, se Deus quiser. Estou sentindo falta daquela intimidade. Já estou sentindo falta da tua simples oração. Pois quando você orava, o meu poder descia e a minha glória se manifestava. Não sei o que aconteceu, mas eu vim te dizer: o processo te feriu, mas estou com você. Não importa as cicatrizes que ficaram em ti, mas ore, pois o teu clamor vai ter resultado, e a tua oração sempre vou responder.